Escalou, sim, escalou aquilo que estava complicado, aquilo que estava ruim, aquele conflito que estava pegando um caminho difícil, ficou pior. A crise institucional entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal ganhou novos contornos, ganhou maior gravidade depois do dia de ontem. O que aconteceu? Lá na quarta-feira, o Senado aprovou aquela PEC que limita as decisões democráticas do STF. Ontem, três discursos muito duros, muito contundentes de Barroso, Xandão e Gilmar Mendes tentaram ser uma resposta àquilo que o Senado fez. Rodrigo Pacheco, depois desses discursos, dobrou a aposta, deu um pronunciamento duro, se posicionando, defendendo a PEC aprovada no Senado. Aquilo que estava ruim, não tenha dúvidas, piorou muito. E por que piorou? Porque que o Brasil não precisa agora é uma crise entre os poderes, mais uma. Até porque o que a gente vive cotidianamente desde 2013, aqui no nosso país, olha, o que a gente vive é crise entre poderes. Uma hora é Supremo tretando com o Executivo, outra hora é Executivo tretando com o Congresso, todo mundo treta com todo mundo. E a gente não tem paz para avançar nas questões que realmente importam. E aí, a gente pode até falar, e aqui, meu amigo, minha amiga, eu não tô aqui para ser a análise, para fazer a análise do timinho que você torce ou que o coleguinha torce. Eu tô aqui para compreender o mundo de acordo com os meus preceitos éticos, morais, a minha percepção de mundo, de acordo com os fatos complicados que o nosso país coloca. Então, é nessa perspectiva que eu quero trazer para você. Talvez a bagunça do Brasil, as questões que devem ser respondidas, priorizadas, talvez passe, inclusive, por uma ordem institucional. Contudo, não é o que vemos. É claro que negar que o Supremo assumiu um protagonismo excessivo pós-mensalão é negar a própria realidade. Gente, a gente nem sabia nome de ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é mais importante do que a escalação da seleção brasileira. Não é mais. Deixa eu me colocar melhor. Sempre foi mais importante. Só que a atenção que nós, brasileiros médios, dávamos à seleção brasileira era infinitamente maior aos 11 do Supremo Tribunal Federal. Hoje, isso vem lá desde os anos 00, mudou muito. Qualquer brasileiro que acompanha o noticiário com mínima profundidade sabe listar os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Os 11 da seleção, nem aquele cracudo de esporte é capaz de falar. Um time titular da seleção brasileira. Você entendeu a diferença que eu quis colocar, né? Nesse sentido, é claro que o Congresso está agindo de forma rancorosa devido ao avanço de poder que sim, o Supremo teve aí nas últimas 2 décadas, vamos colocar assim. E o Executivo, que nesse momento do governo Lula estava passando batido, a partir do voto de Jacques Wagner defendendo a PEC que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal, entrou no tiroteio também. Agora, meu amigo, o que está acontecendo é um baita fogo cruzado, dedo no olho, para ser educadinho, mas você sabe qual olho eu tô falando, e gritaria, confusão para tudo que é lado, e numa situação em que, veja você, tá todo mundo certo e errado ao mesmo tempo. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, sexta-feira, dia 24 de novembro de 2023. Eu começo com toda a humildade do mundo, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que é por aqui de paraquedas, meu filho e minha filha, me deu o prazer, a honra de contar com sua nobre companhia. Por favor, inscreva-se agora aqui no canal, se inscreva-se agora, clique no sininho e ative as notificações, é desse jeito, é dessa forma que você fica sabendo quando pinta vídeo novo por aqui, pinta muito vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira aqui do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato. Clube de membros na fita, sem clube de membros, a partir de R$3. Eu vou repetir porque é ridiculamente barato mesmo. R$3. Você me ajuda a manter o trampo rolando por aqui redondinho do jeito que tem que ser. Pô, clube de membros na fita aí, cara, é muito pouco pra você, representa muito pra mim. Pô, não vacila não. Assim como você, empresário esperto, que quer conversar com as melhores cabeças da YouTubesfera,
Olha, anuncie e apoie o jornalismo independente exercido, praticado aqui no YouTube. A sua marca vai dialogar com as pessoas mais espertas, mais conectadas com a coisa certa, com o astral certo aqui do YouTube. Por favor, mande um e-mail e vamos fechar esse patrocínio, beleza? Bora voltar aqui nessa escalada que o conflito entre poderes se deu ontem. A aprovação da PEC pelo Senado foi um recado claro, não pela PEC em si, mas para mostrar para o Supremo Tribunal Federal que, se precisar avançar para coisas piores, eles têm voto. O que é uma coisa pior? O impeachment de um ministro do Supremo, por exemplo. E a gente sabe que o mais visado de todos é Alexandre de Moraes. Sim, o Xandão. O recado que Rodrigo Pacheco, por meio de sua base, deu para o Supremo Tribunal Federal é: baixa a bolinha, porque agora foi só uma coisa aparentemente irrelevante, até porque o próprio Supremo já havia limitado, por meio da belíssima gestão da presidência de Rosa Weber, essa farra da decisão monocrática, certo? Isso já havia sido limitado. Mas o Senado mostrou para o Supremo que tem voto para fazer coisa pior, como, por exemplo, o impeachment de Alexandre de Moraes. E o voto de Jacques Wagner, principalmente ele falando que, como líder do governo, ele não entraria nessa seara, não encaminharia voto, não recomendaria voto, mas que pessoalmente votaria pela PEC de Pacheco, mostra que, talvez, sem o voto do Jacques Wagner, porque foi só 53, precisava de 49 votos, foi muito apertadinho ali. 52, perdão. Foi só 52 e precisava de 49. Sem o voto do Jacques Wagner, claro, 51 ainda seria aprovado. Mas é claro que no momento em que Jacques Wagner fala isso, outros senadores da base se sentiram autorizados também a seguir, principalmente os outros dois senadores baianos, a seguir o voto do pessoal do líder do governo. Nesse sentido, o executivo foi arrastado para dentro dessa treta também. E é claro que houve acordo, aqui ninguém é ingênuo. Houve algum tipo de negociação com Pacheco para que pautas de interesse do executivo, de Lula, fossem encaminhadas no Senado. Claro que houve. Falou assim, olha, não dá para colocar aqui, mas vamos indicar. A gente sabe como as coisas funcionam em Brasília. E elas nem sempre são, como dizem os franceses, exatamente católicas. Nesse sentido, o Supremo ficou espumando ódio. E quem verbalizou esse ódio? 3 ministros em particular. Barroso, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. As falas foram muito duras. Cara, eu quero pegar aqui uma fala do Gilmar Mendes para que você entenda o nível de agressividade que chegou. Olha aqui. Em seu discurso na sessão da corte, Gilmar se referiu à PEC como um casuísmo e aos que a defendem como inequívocos pigmeus morais. Pigmeu moral. Você entendeu do que o Gilmar Mendes está chamando a rapaziada? Pigmeu moral. Nossa senhora, é muito violento. E ressaltou que ali não tem covarde nem medroso. Já que eles enfrentaram o golpismo bolsonarista, enfrentar o Senado agora não seria um problema. Só que não ficou só nessa fala. O Rodrigo Pacheco voltou e foi lá e riscou uma linha muito dura, é preciso ressaltar, muito dura, que ele reiterou e falou que se trata de a resposta, sim, um casuísmo político, a uma PEC que não tem nada demais. Eu preciso destacar que o caminho dessa treta todo não leva a fim virtuoso. Não vai dar certo para o país. O momento é delicado. O bolsonarismo golpista continua com seus dentes arreganhados, embora amedrontado no momento, mas ele está amedrontado justamente por conta da ação do Supremo Tribunal Federal. Onde é que correm os processos contra os golpistas do 8 de janeiro, Jesus? É no STF. O Pacheco está colocando o seu futuro político, o Davi Alcolumbre está colocando o seu futuro político na frente do interesse da democracia. E olha, o Supremo Tribunal Federal tem que ter clareza. O Supremo Tribunal Federal está sim se arvorando sobre outros poderes. Sim, o STF tem uma prática pouco republicana de forma frequente, participar
colher benesses, de convescotes que acontecem em Lisboa, em Nova York, na Itália. O que Alexandre de Moraes estava fazendo naquele aeroporto de Roma quando levou o supapo lá do bolsonarista? Quando o filho do Alexandre de Moraes levou o supapo do bolsonarista? Convescote. Chazinho. Esse chazinho não é movido a interesses exatamente republicanos, não. E esse é um problema. Só que a gente tem que ter noção de qual que é o problema pior. O problema pior, hoje, é a afronta à democracia dos golpistas bolsonaristas. E o Pacheco se alia a esses. Por quê? Porque quer o voto da extrema-direita mineira, tentando o governo de Minas, ou um cargo ao Senado que hoje está sob risco. As qualitativas em Minas colocam em 26, hoje o Pacheco teria uma vida complicadíssima, seu futuro político, tanto tentar o governo de Minas quanto uma recondução ao Senado. Ele tá jogando biscoito pro Bolsonaro. É isso que tá rolando. E é o Columbre querendo o voto dos bolsonaristas para voltar à presidência do Senado em 2025, final de 24 e início de 25. Vocês entendem o quão complexo é? A pauta de restabelecer relações republicanas do Supremo é pertinente, mas tudo tem um contexto, e o contexto não é virtuoso. Esse é o ponto, meu velho. E aí a gente tá muito fodido. Porque assim, chegou o momento que quem tirar o pé agora é arregão. Como se constrói uma solução de consenso? Olha, sendo muito sincero para você, eu não faço a mínima. Porque o Congresso vai declarar, o Supremo vai declarar inconstitucional essa PEC. Isso vai acirrar os ânimos. No momento em que a gente precisa de uma tranquilidade institucional para levar esses pontos adiante. Vocês entenderam o quão fodido estamos? Não tá fácil sair dessa encruzilhada. A gente se meteu numa sinuca de bico porque fomos deixando as coisas se acumularem lá atrás, com um punitivismo do mensalão, que desemboca na Lava Jato, que desemboca na extrema polarização pós-2013, uma sociedade muito excitada politicamente. E a gente está chegando num ponto de entrave, o que definitivamente não é uma boa para a democracia no nosso país. A temperança, uma água mais morninha, sem essa fervura, seria melhor. Mas olha, preciso ser sincero e franco com você, que me acompanha aqui no canal. Isso não está desenhado em nosso horizonte. Mas eu quero saber sua opinião. Comentário aqui embaixo, meu filho. Diga-me o que você acha, diga-me o que você pensa. Chegou até aqui, like. Joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Deixa agora seu like. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira aqui do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato. Já falei do clube de membros lá atrás, mas tem o Valeu. Essa gorjetinha aqui embaixo. Pei, valeu, gorjetinha na veia, gorjetinha na fita, e tem o Pix. O Pix é pablocossa@gmail.com. Pix, 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 Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado, uberizado, sim, proletário da notícia do Brasil, meu filho. Hoje, às 9 da noite, tem live aqui no canal. Conto com sua presença para trocarmos aquela ideia esperta, a ideia alto astral da sexta-noite, maravilha? Rapaziada, uma ótima sexta, espero você na live mais tarde e termino com o clássico. É nóis!